Foi essa essência de Deus que existe dentro de mim e de você, que nos trouxe, eu e você, a aceitar a Jesus. Foi essa parte de Deus que existe dentro de mim e de você, que nos fez estar aqui nessa noite para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para reconhecer a soberania de Deus, a onipotência, a onisciência de Deus. Agora você pare e analise e vamos aprofundar na revelação de Deus. Imagina Deus abrir mão do seu filho por um dado momento de tempo. Mais ou menos 33 anos, Deus abriu mão do seu filho unigênito Jesus Cristo. Para provar para esse homem, para provar para a humanidade, que ele se preocupava com o estado que a humanidade iria tomar a partir daquele momento que Adão e Eva pecaram. Porque Deus sabia que a partir daquele momento a situação da humanidade iria de mal a pior. Que o homem, a partir daquele momento, não ia conseguir mais voltar para Deus por si próprio. Deus, a partir daquele momento, passava a se preocupar com o estado da humanidade físico e espiritual. Porque a partir daquele momento que o homem pecou juntamente com a mulher, o homem estaria sujeito a doenças, ele estaria sujeito à necessidade física e espiritual. O homem, a partir daquele momento, seria um homem defeituoso e não seria mais um homem perfeito, porque antes do pecado o homem era perfeito na presença de Deus, não havia rejeição de Deus, não havia pecado de Deus. Mas a partir daquele momento que o homem pecou, o homem se tornou-se imperfeito diante de Deus e não conseguiria mais voltar a ser o que ele era antes, se Deus não se preocupasse com o estado do homem. O homem, a partir daquele momento, tornou-se um homem defeituoso. Deus já não olhava para o homem sem ver o pecado que ele havia cometido. Deus já não olhava para o homem sem fazer vistas grossas para o erro que o homem tinha pecado. Ele tinha que dar uma prova que ainda se preocupava com o estado daquele homem, de mim e de você, ao enviar o seu filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré. Imagina Deus novamente apostando no homem, enviando o seu filho, abrindo mão de Jesus Cristo, da presença, do gozo do seu filho. Quão grande foi dolorido para Deus fazer isso, mas ele abriu mão do seu filho unigênito para estar morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Onde em Romanos 8,32 diz que ele não poupou o seu filho, e diz também claramente em 1 João capítulo 4 versículo 10 que ele enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é isso, Sebastião? Como sacrifício pelo pecado que o homem havia cometido no jardim do Éden. Quer prova maior do que essa? Do que Deus enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você? Você quer a maior prova da preocupação, do cuidado de Deus comigo e com você? Não existe prova maior do que essa, do que um pai abrir mão da presença do filho, do que um pai virar as costas para o filho na sua maior angústia, no seu maior momento de dor, que foi naquele momento quando Jesus Cristo estava sendo crucificado. Deus, naquele momento, Jesus Cristo, Pai, por que o Senhor me abandonaste? Aquele momento aconteceu porque Deus se preocupa comigo e com você. Rabassuriarai, Ruipedassui Chovenai, Yagasuche Menara Manurimian Twin Chovenai. Aleluia! Ainda há pessoas que têm a coragem de dizer: Deus me esqueceu. Deus não se preocupa mais comigo. Será que Deus não está me vendo? Será que Deus virou as costas
para mim. Não, Deus não virou as costas para você, senão nós não estaremos aqui nessa noite adorando e recebendo louvor e essa palavra vindo de Deus. Agora você pare e analise Isaías 53. Jesus Cristo levando todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E a única coisa que Deus quer é que eu e você reconheçamos que nós gozamos do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da preocupação de Deus. É por isso, meu querido irmão, aleluia, que nós temos que todo dia adorar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. É por isso que nós temos que nos alegrar, é por isso que nós temos que regozijar, embora as lutas sejam muito, embora as dificuldades sejam muito, mas nada pode superar, meu querido, o reconhecimento que nós temos que ter do cuidado de Deus comigo e com você. A segunda afirmação que Deus se preocupa comigo e com você é porque eles, ao nos ouvir, a segunda afirmação, a segunda prova que Deus se preocupa comigo e com você é ao nos ouvir. Deus poderia chegar e dizer: não, está mais do que suficiente eu enviar meu filho, meu único filho, para morrer pelos pecados deles. Deus poderia estar com seus ouvidos tapados. Deus poderia dizer: não, está mais do que suficiente. Mas Deus se preocupa com as necessidades que você tem passado. Deus se preocupa se você está vestindo ou não. Deus se preocupa, meu querido, se você está comendo ou não, se você está dormindo ou não. Deus tem essa preocupação comigo e com você. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Nós existe, meu querido, nós servimos um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus minucioso, um Deus protetor, um Deus que orienta, um Deus que guia, um Deus que fortalece, um Deus que levanta, um Deus que perdoa pecado, irmão. É por isso que Ele criou um elo entre nós e Ele, meu querido, que é exatamente a oração, que é exatamente o clamor, que é exatamente, irmão, a buscarmos sem cessar a presença de Deus, crendo, meu querido irmão, que Ele nos ouve cada dia diante da nossa dificuldade, diante da nossa necessidade. É por isso que Ele diz: clama-me, eu vou responder vocês, porque eu sou um Deus que, apesar que eu esteja distante, mas eu ouço vocês, mas porque eu ouço vocês, escuto vocês e atendo vocês. Porque Deus é esse Deus que se preocupa. Exemplo, Êxodo capítulo 3, versículo 7. Deus vira para Moisés não querendo ir tirar o povo do Egito. Deus vira para Moisés e fala: olha, eu ouvi o clamor do meu povo lá no meio da escravidão do Egito. Eu ouvi o clamor dele. E a palavra do Senhor é bem clara. Isaías 59, versículo 1: os meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir vocês. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar a você. Deus está ouvindo você. Deus está ouvindo o que você fala. Mas o que falta a nós, a mim e a você, é perceber, é ter a fé e a confiança e crer que verdadeiramente Deus nos ouve. Porque às vezes nós pedimos e não recebemos, é porque não cremos verdadeiramente que Deus está nos ouvindo. E eu vou te dar uma prova que, independente se você abre a sua boca ou não, Ele te ouve. Ana, 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Aquela mulher não abria a sua boca. Aquela mulher falava a Deus no coração a necessidade dela, que ela estava passando a aflição, a necessidade, o que ela precisava naquele momento.
E assim Deus ouviu aquela mulher. Sem ela abrir a boca dela, Deus ouviu aquela mulher. Porque Deus é também um Deus que ouve o seu coração. Aleluia. Deus ouve o que está no seu coração. É preciso chegarmos a Deus e crermos que